sobre a morte visitando o músico. Voltaste ao quarto, seguiste o violoncelista quando ele foi à cozinha beber água e abrir a porta ao cão. Primeiro tinha-lo visto deitado e a dormir, agora via-lo acordado e de pé, talvez devido a uma ilusão de ótica causada pelas riscas verticais do pijama. Parecia muito mais alto que eu, mas não podia ser. Foi só um engano dos olhos, uma distorção da perspectiva. Está aí a lógica dos fatos para nos dizer que a maior és tu, morte, maior que tudo, maior que todos nós. Ou talvez nem sempre o sejas. Talvez as coisas que sucedem no mundo se expliquem pela ocasião, por exemplo, o luar deslumbrante que o músico recorda da sua infância. Teria passado em vão se ele estivesse a dormir. Hoje o Pedra de Bolonha está no Gabinete Português de Leitura em Recife, Pernambuco. O gabinete acaba de comemorar 167 anos de idade no último dia 3 de novembro e foram fundados 3 gabinetes no Brasil, um na cidade do Rio de Janeiro, um em Salvador e um aqui em Pernambuco, com a finalidade de valorizar as relações cívicas entre Brasil e Portugal, também as relações afetivas, também as relações estéticas entre os dois países. Passaram por aqui nomes imponentes da literatura portuguesa, como Fernando Pessoa, Eça de Queiroz e José Saramago, que é o nosso narrador de hoje. Saramago, Nobel de Literatura, escreveu livros tratando sempre de ideias geniais. Dizem que a literatura se faz com palavra. Nós descobrimos através da literatura de Saramago, de suas narrativas, que a literatura se faz, acima de tudo, com ideias. Pode ser que os leitores não concordem, mas toda vez que nós, leitores, nos aventuramos nas narrativas de Saramago, vamos perseguir sempre uma grande ideia. Foi assim com o Levantado do Chão, quando a ideia de divisão equitativa da terra foi o mote daquela narrativa. Foi assim com o Ensaio sobre a Cegueira, a ideia de que, de repente, se todos nós estivéssemos cegos. É assim com as intermitências da morte. Nesta narrativa, Saramago brinca com a morte, com o acontecimento ao qual todos nós estamos fadados. Sem freio, nós, os leitores, perseguimos o final do texto. Não há nenhum freio técnico gramatical nas narrativas de Saramago. Isso, ao mesmo tempo, é elegância, é tensão, mas também é uma forma de manter o leitor preso ao final da narrativa. Finais que são irresistíveis. Imagine você se um dia a morte resolve parar de agir e nós, em vez de ganharmos vida e de termos o grande Deus, o Deus da Igreja Católica, o Deus do cristianismo como doador de vida, passamos a ver o Deus doador de morte, incontido, impiedoso, frenético, sôfrego. Há uma desordem no estado que certamente é Portugal quando isso acontece. Todos estão sujeitos à impiedosa morte. Vale a pena destacar um episódio que a morte, tratando de endereçar cartas roxas a um violoncelista, a carta é devolvida, não encontra destinatário e ela não pode dar cabo da vida do músico. Envia novamente a carta lhe é devolvida. Envia pela terceira vez, a carta lhe é devolvida. E ela resolve, mais ou menos, materializar-se e ela mesma checar
o acontecimento. Se põe a refletir sobre seu poder, sobre seu status, sobre as relações políticas, sobre o valor das pessoas, mas nada faz a morte dissuadir-se de sua finalidade. Há apenas um momento em que a gente percebe um Saramago retornando ao passado clássico, ao culto à natureza em sua forma mais perfeita. Sentada no sofá da casa do músico, a observar-lhe os movimentos, vê que o cão que dorme ao seu lado, de repente, cai-lhe no colo. E ela se enternece pela primeira vez em sua vida, quero dizer, pela primeira vez em sua morte. Vou mostrar para vocês porque vale a pena. Sim, a ocasião, porque tu já eras outra vez uma pequena morte quando regressaste ao quarto e te foste sentar no sofá. E mais pequena ainda te fizeste quando o cão se levantou do tapete e subiu para o teu regaço, que parecia de menina. E então tiveste um pensamento dos mais bonitos. Pensaste que não era justo, que a morte, não tu, a outra, viesse um dia apagar o brasido suave daquele macio calor animal. Assim o pensaste. Quem diria, tu que estás tão habituada aos frios ártico e antártico, que fazem na sala em que te encontras neste momento e aonde a voz do teu ominoso dever te chamou, o de matar aquele homem, a quem dormindo parecia desenhar-lhe na cara o rito amargo de quem em toda a sua vida nunca havia tido uma companhia realmente humana na cama. O cão com o homem, o cão com a morte. Saramago faz uma ironia, uma brincadeira com a grande alma cívica portuguesa, com os grandes mensageiros de Portugal, Camões, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Almeida Garrett. Ele volta-se contra Portugal, debochando da sua suposta imortalidade, dizendo: todos somos mortais. Talvez o único imortal, o único inocente, o único por quem a morte sinta alguma ternura, seja apenas um cão, um animal, o pastor, o companheiro. Morte, onde está o teu aguilhão?